Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Hoje estamos aqui para o momento da palavra. E hoje eu vim aqui falar sobre a nossa vida sentimental. Nós que estamos solteiros esperando no Senhor. O Senhor tem restauração para as nossas vidas sentimentais. Então, fique nesse vídeo. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Aleluia. Se encontra em Gênesis 41, de 46 em diante, que vai dizer assim: Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou José, e andou, desculpa, no Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra e do Egito durante 7 anos, e o guardou nas cidades, os mantimentos, campos ao redor da cidade. Foi guardado nas mesmas cidades. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ali e aí além da medida, aleluias. E antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aleluias, até aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o posicionamento de José no Egito. E isso nós vamos levar para as nossas vidas sentimentais. Nós que estamos esperando no Senhor o nosso bom encontro matrimonial, esperando realizar o sonho do casamento. Aleluias. José, ele era um judeu. José, ele era amado pelo seu pai. José, ele teve um sonho que ele reinaria, que os feixes dele estavam em pé e os feixes dos irmãos e do pai estavam inclinados a ele. E os irmãos entenderam que José estava dizendo que ia reinar sobre a vida sobre a vida deles. Eles tinham ira de José, porque José era amado pelo pai. O pai fazia de tudo por José, porque ele era filho da sua velhice. José ganhou do seu pai uma túnica de várias cores, e isso foi irando os seus irmãos. Todas as vezes que os irmãos saíam para apacentar as ovelhas, o pai pedia para José ir atrás, ver como é que estava, e José sempre voltava trazendo má notícia dos seus irmãos, aleluias. E isso foi irando, foi deixando eles cada dia mais com raiva de José. E até que chegou um tempo que os irmãos saíram para apacentar as ovelhas e o seu pai pediu para que o José fosse ao encontro saber como é que estava. E quando os irmãos o enxergaram de longe, tentaram acabar com a vida de José, mas o seu irmão mais novo falou: não, não vamos matar o nosso irmão. Então eles colocaram numa cisterna e ficou lá, e eles continuaram fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Até que eles viram de longe os comerciantes, uma caravana de comerciantes, e eles resolveram vender José. E José foi para onde? No Egito. Passou pela casa de Potifar, e tudo que ele fazia prosperava. Só que a esposa de Potifar olhou para José com os olhos carnais, e José fugiu da aparência do mal, e por ele ter fugido, ele foi parar no cárcere. No cárcere, quando ele chegou, o cárcere era horrível, mas com a presença de José, o Senhor deu graça a ele naquele lugar.
E aquele cárcere se transformou um ambiente sadio, ambiente limpo, ambiente próspero, aleluias. Até que chegou um dia que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos e que abateram o coração, que eles estavam tristes. Quando José entrou na presença deles, viram que ele estava triste e perguntou: o que acontece? E eles relataram que tiveram um sonho, que estavam entristecidos. E José pediu para que eles contassem qual foi o sonho. E eles contaram, e José interpretou de acordo com cada um. Um morreu, e o outro foi colocado de novo na presença do rei, na presença de Faraó. Só que quando esse foi colocado de novo, José falou para ele assim: quando você estiver com Faraó, lembra de mim. Só que quando ele saiu, foi para a presença de Faraó, ele esqueceu de José. Não porque ele tinha um coração grato, não, porque o Senhor tinha propósito, não era tempo de José ser apresentado a Faraó. Se passar o tempo, Faraó teve um sonho e convocou todos os seus magos para poder interpretar esse sonho, mas ninguém pôde, até que o copeiro lembrou de José e falou: Faraó, quando estava preso, teve um homem que interpretou o sonho. Foi de acordo com aquilo que nós sonhamos, a interpretação. Hoje eu estou aqui na tua presença e o outro morreu, foi assassinado. E Faraó manda chamar. E Faraó começa a contar o sonho, e José interpreta o sonho de acordo com aquilo que ele estava falando, porque o Senhor dava graça a José. E José interpretou o sonho e falou: olha, Faraó, vai ter 7 anos de fome, 7 anos de abundância, que nesses 7 anos de abundância, você guarde, administre esse tempo bom, para quando chegar o tempo ruim, ninguém sofrer por fome. Levante um homem capacitado. E Faraó falou: vai ser você o cara, vai lá, tá nas tuas mãos. E ele começou a administrar, ele começou a cuidar, ele encheu os celeiros, ele abasteceu esse celeiro, para que quando chegasse o tempo ruim, todos tivessem mantimento. Aí você me pergunta: Graça, por que você está levando isso para a vida sentimental? Simples, porque nós precisamos também administrar cada área das nossas vidas. Eu participei de um curso sobre educação financeira e isso começou a me incomodar, porque nós fazemos cursos para várias áreas das nossas vidas, só que nós esquecemos de colocar em prática na nossa vida aquilo que é o primordial. A palavra de Deus nos ensina a como cuidar das nossas vidas e nós não demos valor. O Senhor, Ele tem promessas sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas só vai acontecer na minha vida e na tua vida quando nós estivermos preparados. E muitas das vezes a espera é o tempo que o Senhor está nos preparando, está nos capacitando para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, porque não adianta o Senhor realizar um sonho em nós, se nós não estamos preparados, porque esse sonho vai se tornar maldição, aleluias. Então Ele quer que nós estejamos preparados para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E quando nós nos posicionamos para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, o tempo, ele passa de maneira rápida. Nós precisamos buscar em Deus aonde nós precisamos ser tratados, qual área das nossas vidas que precisam ser libertos para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, porque eu e você, nós temos bagagem, nós temos histórias, e as nossas histórias antes de conhecer ao Senhor, foi uma história triste, uma história que nos deixou ferida, que nos deixou cicatrizes, aleluias. E o Senhor hoje nos chama a nos abrir para ser curados, para ser tratados, para ser libertos, para que nós possamos passar pelo processo e entrar na terra prometida, aleluias. Moisés, ele tinha a promessa de levar o povo para entrar na terra prometida. Por causa de algumas atitudes de Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas ele viu a terra prometida.
E o Senhor está nos chamando a entrar nessa terra prometida, que é a terra do nosso casamento, de estar com uma pessoa ao nosso lado, só que nós precisamos saber cuidar dessa pessoa, nós precisamos saber administrar as nossas vidas. Como nós vamos administrar a nossa casa, sendo que nós não sabemos fazer nada? Então, através desta palavra, o Senhor vem nos chamar a buscar estratégia nele, para que quando nós chegarmos, o nosso marido chegar até nós, estamos preparados para viver aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque já não havia medidas, aleluias. Perderam a medida, porque a coisa estava assim tão sobrecarregada de mantimento que eles não tinham mais como contar, mas ele sabia que o estoque estava ali, aleluias. A estratégia de armazenamento de alimento por 7 anos foi dada por Deus e José, filho de Jacó, e não a Josué. Então o Senhor deu estratégia, Ele quer dar estratégia para mim e para você, para que nós possamos entrar num relacionamento curados, sarados, libertos em nome de Jesus Cristo, que nós possamos verdadeiramente nos abrir para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. A espera é um tempo de preparação. Na espera o Senhor nos prepara para viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Só que muitas das vezes na espera, nós olhamos para a espera com ansiedade. Nós olhamos para a espera, não vai acontecer comigo. Não, que isso, que aquilo. Nós colocamos 1000 defeitos. E nós só temos que abrir o nosso coração e falar: Senhor, nos ensina. O que o Senhor quer que eu aprenda neste tempo de espera? Senhor, qual a área da minha vida que precisa ser tratado? Senhor, olha para dentro de mim, olha o meu coração. Tem alguma coisa no meu coração? Tem mágoa, tem rancor? Tem sentimento que não tem te agradado? Senhor, se tem, arranca, Pai, em nome de Jesus, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida sentimental. Senhor, eu quero viver as tuas promessas na minha vida sentimental, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em Provérbios 31, 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, quanto o dia do amanhã não tem preocupação. Essa é a atitude de uma mulher sábia. Ela não vai na força do seu braço, mas ela confia no Senhor, aleluias. E a mulher tola, ela derriba, porque a mulher tola, ela não tem sabedoria para lidar com situações, ela não sabe. Ela olha para uma situação, ela interpreta totalmente diferente e ela começa a falar, a xingar, a fazer tudo aquilo que desagrada, e a pessoa que está do nosso lado, quando ela vê essa situação, ela fala: meu Deus, aonde eu fui ficar? E ela acaba pegando ranço, ela acaba se afastando de nós, porque nós não estamos sabendo cuidar daquilo que você tem colocado nas nossas mãos. E nesta manhã o Senhor nos chama a nos tratar, nos curarmos, nos sararmos primeiro, para que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos em nome de Jesus Cristo. Uma mulher sábia, ela usa o seu tempo de solteirice para crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não dá para a gente viver as promessas do Senhor sem crescimento espiritual, aleluias. Como crescer espiritual? Buscando a presença de Deus, orando, jejuando, estando diretamente ligado ao trono da graça, aleluias. Desenvolver equilíbrio emocional. Muitas das vezes nós saímos por aí gritando, xingando, falando que nem uma doida. E não é isso. O Senhor quer que nós tenhamos equilíbrio emocional. Senhor, me ensina. Me ensina a ter equilíbrio emocional, Pai, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Aprender a administrar a nossa casa. Muitas das vezes nós não sabemos cuidar de uma casa, nós não sabemos lavar, não sabemos passar, não sabemos cozinhar, não sabemos organizar a nossa casa, aleluias. E isso, para que nós podemos ter uma vida matrimonial abençoada, nós precisamos aprender.
É tempo de nós buscarmos crescimento, aprendizado, aleluias. Muitas das vezes não sabemos lavar uma roupa. Como é que você quer casar se você não sabe lavar roupa? Como é que você quer casar se você não sabe cozinhar? Como é que você quer casar e não sabe cuidar de uma casa? Então é hora da gente aprender, da gente regaçar a manga e ir para cima, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Cuidar da nossa vida financeira. Muitas das vezes, nossa vida financeira está um caos por culpa nossa, porque nós não sabemos administrar a nossa vida financeira. Como é que nós vamos administrar a nossa casa? Porque o nosso marido ele vai sair para trabalhar, para honrar o compromisso dele dentro da casa e conosco. E muitas das vezes nós vamos ficar dentro de casa, cuidando da casa, cuidando de filho, administrando. Se eu não sei administrar a minha vida financeira, como é que eu vou administrar a minha casa? Aquilo que você vai confiar em mim? Não vai dar certo. Então nós precisamos aprender a administrar as nossas finanças. Muitas das vezes nós gastamos além daquilo que nós ganhamos. Está na hora de nós pararmos e colocar no papel aquilo que a gente ganha. Com que nós temos gastado? O que é essencial? Nós precisamos ter uma renda de segurança para quando o dia mal chegar, a gente não ficar que nem doida, a gente ter uma reserva de segurança para estar usando nesse dia mal. Aí você não sabe administrar suas finanças. Você está na sua casa cuidando, fazendo, acontecendo, o dia mal chega. Seu marido vai ficar desesperado. Mulher, e agora? O que a gente vai fazer? Eu trabalho, parece que eu estou colocando no saco até furado. E você fica cobrando ele? Não. Fala, não, amor. Aqui, ó. Não se preocupa. Eu tenho esse valor guardado. Vamos lá, vamos fazer, porque assim, a finança dele e a finança sua é de uma só. Porque a partir do momento que nós casamos, nós somos uma carne e um só espírito. Não é mais eu, meu, é nosso. E muitas das vezes nós que estamos solteiros, nós aprendemos a fazer tudo, a resolver tudo. Quando nós estamos casados, não é mais eu vou fazer, é nós vamos fazer. É sentar, conversar, nos organizar para poder viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos mais ser egoísta. Nós temos que trabalhar em equipe. Porque se tudo der certo, foi os dois que acertou. Se der errado, foi os dois. Não tem essa, deu errado porque foi ele. Ah, deu errado, fui eu. Não, não é isso. É os dois, porque é uma só carne e um só espírito. Então, desde já, nós precisamos colocar em prática. Nos policiar, nos tratar, nos curar, nos sarar, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Fortalecer a nossa intimidade com Deus. Como eu sempre falo, nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos conversar com o Senhor a todo instante. E o Senhor vai se fazer presente sobre as nossas vidas. Quando nós temos uma vida diante do Senhor, quando nós temos amizade com o Espírito Santo, ele começa a nos revelar coisas lindas, coisas grandes, maiores que a gente não sabe, mas nós precisamos nos posicionarmos. Como eu e você queremos viver um casamento abençoado, se nós não sabemos cuidar das nossas finanças? Muitas das vezes eu e você nos arrumamos para chamar a atenção de outras pessoas, mas nós precisamos nos arrumar para satisfazer a nós mesmos, para nos agradar, não olhar para o espelho e falar, nossa, como eu tô bonita. A gente precisa nos amar. Porque outra pessoa, ela pode até nos amar, mas se a gente não se amar, fica difícil. A gente precisa cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente não vai no médico fazendo check-up. Muitas das vezes você está acima do peso
Você sobe uma ladeira, você está sentindo cansada. E você acha que isso é normal, vai se cuidar. Vai fazer um check-up, vai para uma academia, vai fazer caminhada. A gente precisa cuidar de nós, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não adianta a gente querer cuidar de nós por causa de outra pessoa. Nós precisamos cuidar de nós por causa de nós mesmos, para agradar a nós mesmos, para agradar ao Senhor. Aleluias. Porque antes do Senhor colocar o nosso marido na nossa frente, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos refletir a presença do Senhor. Nós precisamos estar de bem conosco. E quando nós começamos a nos exercitar, o nosso corpo melhora, a nossa mente melhora, a nossa saúde melhora. Porque isso é questão de saúde. Não é você ir para a academia para ficar toda marombado, não. É para você cuidar da sua saúde, porque você é templo do Espírito Santo. Muitas das vezes nós comemos mais do que devemos comer. Nós ficamos enfadigados. Já que crente não bebe, crente come. E nós vamos para onde? O problema de saúde, pressão alta, colesterol alto, problema no coração. E o Senhor te criou assim? Não. Ele nos criou perfeito. Só que no decorrer do tempo nós nos estragamos. E o Senhor está nos chamando a ter esse conceito, a ter essa consciência de cuidarmos de nós. Como é que eu, que não sei cuidar de mim, vou cuidar da outra pessoa? Porque quando o Senhor colocar o nosso marido na nossa frente, nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós vamos fazer por ele. Muitas vezes a gente não sabemos conversar, não sabemos escutar. Muitas das vezes nós temos que calar a boca e só ouvir. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ser pessoas cheias da presença do Senhor e mais. Ser pessoas equilibradas. Ser mulheres de caráter. Mulheres íntegras. Mulheres que sabem o que estão fazendo. Aleluias. Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O casamento não sustenta com quem não foi preparado. Não adianta o Senhor colocar o nosso Boaz ou a nossa Rebeca. Ela está aqui. E no decorrer nós perdemos, porque nós não estamos preparados para viver. Tá na hora de buscarmos, nos preparar, ver aquilo que o Senhor quer para nós. O que tem impedido de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Josué administrou bem o que Deus colocou nas suas mãos. E nós precisamos ter esse discernimento de Josué. Saber administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Para que seja um testemunho, para que vidas olhem para nossas vidas e fala: nossa, como ela mudou. Olha, a gente olhava para ela e não dava nada, mas hoje olha como é que tá. Olha a aparência dela. A gente não precisa gastar fortuna para a gente cuidar de nós. É o mínimo. Dá para a gente cuidar. Em nome de Jesus Cristo. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Nós precisamos ser fiel no pouco. Muitas das vezes, o pouco é cuidar de mim e cuidar de você. Para quando o Senhor nos colocar no muito, nós temos que cuidar de nós, do nosso marido, dos nossos filhos. A gente está perdido, a gente não sabe. Então temos que ser fiel no pouco, que é só eu. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso saber me administrar. Para que quando chegar o tempo de eu viver a glória do Senhor, todos olharem e falar assim: nossa, ela está de parabéns. Olha como Deus tem honrado o posicionamento dela. Deus prepara o caráter antes de entregar a promessa. Peça para que o Senhor prepare o seu caráter,
para que você possa viver aquilo que Ele tem para nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. José passou pelo poço, pela casa de Potifar, pela prisão, antes de chegar no palácio. Mas o processo não deixou ele com o coração endurecido, não deixou ele amargurado. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, ele honrou esse propósito, aleluias. Ele cumpriu. E é tão interessante que ele poderia se revoltar contra Deus, mas ele não se revoltou. E quando chegou o tempo de todos contemplar aquilo que Deus fez na vida dele, o Senhor trouxe os irmãos para comprar na presença de Faraó. E os irmãos desceu para o Egito para comprar comida, para não morrer de fome. Quem estava lá? José. José entregou os mantimentos. E quando ele teve a oportunidade de se apresentar, ele poderia pagar o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem, porque ele soube entender que aquele propósito não era os irmãos, não era a maldade dos irmãos, mas era o Senhor preparando, era o Senhor dando estratégias para que o dia da fome chegasse e José tivesse em honra, para todos saber que existe um Deus que muda história, que muda caráter em nome de Jesus Cristo, aleluias. Não podemos aceitar atalhos, esperar o tempo de Deus sem ter que dar jeitinho brasileiro, porque nós, seres humanos, gostamos de dar jeito brasileiro, mas o Senhor não nos chama a fazer isso. O Senhor nos chama a nos colocar na presença dEle, pedir para Ele nos mostrar onde nós precisamos ser tratados, curados, libertos, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, porque o tempo do Senhor é perfeito e o nosso não é. No Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, aleluias. E o Senhor está falando, entrega tudo na minha mão, confia em mim que eu vou fazer o mais. O que você tem que fazer é cuidar de você, o que você tem que fazer é se educar para viver o que eu tenho para você, em nome de Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse entendimento, que quando eu e você continuar cheio de amargura, cheio de ira, cheio de tanta coisa que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não vamos viver. Mas quando nós nos abrimos, falar, Senhor, mostra-me aonde eu preciso ser transformada, Senhor, o que tem em mim que não tem te agradado, Senhor. Pai, o que eu não tenho conseguido administrar, me revela. Senhor, fala comigo através da sua palavra. Senhor, fala comigo através do seu ungido, que não sabe daquilo que eu tenho colocado diante de ti. Levanta um jejum pela tua vida sentimental, aleluias. Pede para o Senhor tirar toda a raiz de amargura do seu coração, aleluias. Pede para que o Senhor te diminua a cada dia, para que Ele venha crescer na tua vida, aleluias. Para que você possa viver aquilo que Ele tem preparado em nome de Jesus Cristo. O marido preparado por Deus chega no tempo certo. Ele não vai chegar fora do tempo, ele vai chegar no tempo certo. É como uma mulher que está gestante. É 9 meses. Durante 9 meses ela está gerando. Ela está se preparando para ver o filho poder pegar no colo. Muitas das vezes ele chega até fora do tempo. E muitas vezes quando ele chega fora do tempo, ele não vinga, ele morre. Porque ele não estava preparado para chegar, aleluia. Mas quando o Senhor tem propósito, até mesmo fora do tempo acontece. Mas o Senhor tem o tempo dele, não é o meu tempo, não é o seu tempo em nome de Jesus. E nós temos que ter essa convicção do nosso espírito em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos construir um relacionamento com Deus antes de construir um casamento. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor antes de construir um casamento. Porque se nós não temos um relacionamento com o Senhor, nós não temos uma base para construir um relacionamento com outra pessoa. Aleluias. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é o primeiro amor, o casamento deixa de ser um ídolo e passa a ser uma bênção.
porque nós trocamos os valores, nós colocamos o nosso marido em primeiro lugar, mas em primeiro lugar está Deus, depois em ele. Porque a palavra do Senhor vai falar que uma aliança de 3 dobras, ela não quebra. Como assim, graça? Deus, meu marido e eu. Quando está trilhado esses 3, sempre em primeiro, Deus, não tem ninguém que possa impedir o que Deus tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E o princípio para ser uma mulher solteira, orar mais do que a procura. Em vez de ficar procurando onde está ele, ai, sim, onde está? Ora mais, busca mais, desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Fala, Senhor, eu quero ter um caráter igual ao teu. Busca isso em nome de Jesus Cristo. Aprenda a perdoar. Muitas das vezes nós conseguimos perdoar o nosso amigo, o nosso irmão, alguém que nos fez mal. Como é que a gente vai perdoar o nosso marido? Porque quando nós casamos, nós somos uma só carne, só espírito. Só que eu tenho um temperamento, ele tem um dele. Ele vai falar coisas que vai nos ofender, nós temos que perdoar. Se eu não sei hoje perdoar, que eu tô solteira, imagino quando eu estiver casada. E isso vai se tornar uma bola de neve. Isso vai detonar o nosso casamento. Então nós precisamos aprender hoje a liberar perdão. Aleluias. Temos que ser responsáveis com as nossas finanças, porque nós vamos ajudar o nosso marido a administrar as nossas finanças. Se a gente não sabe administrar, se a gente gasta que nem louca, a gente não vai ter nada. A gente não vai conseguir construir um relacionamento saudável. E muitas das vezes, o que destrói um casamento é a finança. Porque onde você vai ficar? Você vai ficar com uma pessoa que não tem dinheiro, que não pode te bancar, que não pode honrar os compromissos, porque o homem ele tem que honrar o seu compromisso dentro da sua casa, e nós apenas somos ajudadora. Agora, se o cara te tira você de dentro da sua casa, da casa dos seus pais, para morar com ele, você casa com o cara, e o cara não consegue te dar o mínimo, fica difícil. E se ele consegue, você esbanja, também fica difícil. Os dois têm que saber administrar. Então, que você procure crescer financeiramente, aprender a administrar aquilo que você tem colocado nas suas mãos em nome de Jesus Cristo. Temos que servir a Deus com alegria, porque servir a Deus não é peso, é alegria, porque foi Ele que morreu, Ele deu seu Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário, aleluias. E Ele pede tão pouco. Ele pede obediência, ele pede santidade. Ele pede que nós andamos reto. Enquanto o mundo, quanto o inimigo, ele dá tudo de mão beijada. E ele entra na nossa vida, ele destrói. Nós não temos paz, nós não temos felicidade, nós não temos nada quando nós estamos no mundo. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos tudo. Porque a presença de Deus é tudo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aprender a administrar a nossa casa, cuidar daquilo que você tem colocado nas nossas mãos com zelo, aleluias. Precisamos ter domínio próprio. Muitas vezes nós agimos que nem doida, não. Nós temos que ter domínio. Acontece a situação, respirar fundo e falar, Senhor, e agora? Isso vai nos dar estratégia para poder agir em cada situação em nome de Jesus Cristo. Esperar o tempo do Senhor. Sem ansiedade, porque a ansiedade ela impede de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. É tempo de nós nos posicionarmos para viver o nosso bom encontro matrimonial. Nós precisamos ter uma vida diante da presença do Senhor em nome de Jesus Cristo. Assim como José armazenou alimentos durante anos da fartura, Deus deseja que nós, mulheres solteiras, armazenamos sabedoria, fé, maturidade e intimidade com Ele.
Quando chegar o tempo do casamento, ele não vai ser apenas uma cerimônia, mas um lar firmado na primícia da palavra, aleluias. E em Provérbios 3, 5, 6 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te deslibra o teu coração, o entendimento. Reconheça em todo o teu caminho e ele endireitará as suas veredas. Quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, na nossa vida sentimental, por mais que os nossos olhos não conseguimos enxergar, o Senhor, ele vai operar nas nossas vidas no tempo dele, em nome de Jesus Cristo. A mulher que espera em Deus não perde tempo. Ela está sendo preparada para viver o casamento que o próprio Deus sonhou para ela. Antes de entregar a promessa, Deus forma a pessoa que saberá cuidar dela. Então, o Senhor está nos formando, o Senhor está nos lapidando, para que quando chegar o tempo de nós vivermos o casamento do sonho, nós vamos glorificar ao Senhor. E todos vão olhar para as nossas vidas e vai falar que verdadeiramente o Senhor colocou a pessoa certa no nosso caminho. A pessoa certa que vai nos dar a mão e vai nos conduzir para viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos mais nos aceitar com migalhas, com pouco, porque o Senhor, ele tem muito mais para acrescentar sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Se você foi tocado por esta palavra, dê um like, se inscreva. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem nos chamados, mulheres solteiras, a terem uma intimidade com Ele, porque Ele tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas. Basta que eu e você nos posicionemos, que sejamos como José, sabemos nos organizar para que nós possamos viver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Fiquem na santa paz do Senhor. Shalom Adonai. Se se permitir, estarei de volta com o momento de oração. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem na santa paz.